O medo de ouvir o próprio coração nasce quando você se acostuma a ignorar o que sente. Ouvir o coração pode parecer algo bonito na teoria, mas, para muita gente, essa simples ideia desperta medo. Medo de entrar em contato com o que foi enterrado. Medo de perceber que há mais feridas do que parecia. Medo de descobrir vontades que não combinam com o que os outros esperam. Medo de sentir de novo algo que jurou nunca mais sentir. E esse medo não apareceu do nada. Ele foi sendo construído pouco a pouco, toda vez que você foi ensinado a ignorar o que sentia. Toda vez que, mesmo ferido, teve que dizer que estava tudo bem. Toda vez que ouviu, engole o choro, deixa isso pra lá, você está exagerando. Toda vez que você precisou calar sua dor para manter a paz, ou pior, para não incomodar. O medo de ouvir o coração não nasce em quem aprendeu a escutar com verdade. Ele nasce em quem foi condicionado a desconfiar de si mesmo. Você foi criando um abismo entre o que sente e o que mostra, entre o que precisa e o que entrega, entre quem você é e quem o mundo espera que você seja. E nesse processo, seu coração foi sendo silenciado. Primeiro você deixou de chorar onde doía, depois começou a fingir que certas coisas já não te afetavam. Com o tempo, nem você sabia mais o que realmente sentia. Confusão virou rotina, pressa virou desculpa e o silêncio interno virou ruído abafado. Você se desconectou de si mesmo. E quando isso acontece, até ouvir a própria alma se torna perigoso, porque tudo que está guardado lá dentro começa a parecer desorganizado demais, confuso demais, intenso demais. Mas aqui está uma verdade que talvez você não tenha escutado com profundidade ainda. Deus não te criou para viver desconectado de quem você é. Ele não te criou para sufocar o que sente em nome de uma falsa espiritualidade. Ele te criou com emoções, com sensibilidade, com um coração que pulsa e que precisa ser ouvido. Ignorar o coração não é sinal de força, é sinal de que, em algum momento, você precisou sobreviver sem se permitir sentir. E o problema de viver assim por muito tempo é que a alma vai ficando endurecida. Você passa a viver por reações automáticas, não por discernimento. Toma decisões baseadas no medo, não na direção. Se afasta de relacionamentos por antecipação, como se fosse mais seguro desistir do que se machucar de novo. E toda vez que algo dentro de você tenta falar mais alto, você abafa, você racionaliza, você ignora. Mas o coração não foi feito para ser ignorado, ele foi feito para ser examinado, para ser escutado na presença de Deus, para ser alinhado com a voz do Espírito, para ser parte do discernimento, e não um inimigo da fé. Mas para isso, você precisa vencer esse medo. E vencer o medo de escutar o próprio coração não significa se entregar cegamente a tudo que sente. Significa ter coragem de olhar para dentro com sinceridade e dizer: Senhor, o que está aqui dentro que eu não estou conseguindo entender? Que vozes estão moldando o meu interior e me impedindo de viver em paz? O que é teu e o que é só reflexo da dor? Porque sim, muitas vezes o que sentimos não vem de Deus, mas ignorar o coração por completo não resolve isso. Pelo contrário, o que não é examinado acaba governando no silêncio. Quantas decisões você tomou só para calar um incômodo emocional? Quantas vezes você se afastou de alguém sem nem entender por quê? Quantas vezes rejeitou algo bom porque o coração estava travado, preso ao medo? Negar que o coração tem uma voz é deixar que ele fale escondido, é permitir que ele dite sua vida pelas sombras. E Deus, que te conhece por inteiro, não quer que você viva assim. Ele não quer apenas que você o ouça. Ele quer te ensinar a escutar você mesmo na presença dele, porque quando você ignora o que sente, você também perde a capacidade de entender o que está pedindo cura. A raiva, por exemplo, às vezes é medo disfarçado. A ansiedade, às vezes é desejo reprimido. O orgulho, muitas vezes, é só o escudo de quem tem medo de ser rejeitado de novo.
E enquanto tudo isso fica abafado, você continua reagindo, sem saber por quê. Continua lutando por coisas que nem quer. Continua fugindo de lugares onde Deus quer te curar. Mas a boa notícia é, Deus nunca teve medo do seu coração. Quem teve medo foi você, e Ele quer te ensinar que escutar o que sente não é fraqueza. É o início da reconciliação com sua alma. Deus quer te devolver a liberdade de sentir sem ser escravizado pelo sentimento, de perceber o que pulsa dentro de você e apresentar isso com verdade, de voltar a ser inteiro, sem divisões entre a fé que proclama e a alma que carrega. Mas isso não vai acontecer com pressa. Vai acontecer com rendição, com coragem de parar, de silenciar o barulho de fora, para finalmente escutar o que o coração tem gritado no fundo. E é nesse lugar de silêncio corajoso, onde tantos têm medo de ir, que Deus começa a falar de um jeito diferente, não com trovões, nem com milagres imediatos, mas com direção sutil, com conselhos que nascem dentro, com sensações que não vêm da emoção, mas da presença. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como Deus não quer que você ignore o coração, mas que aprenda a discerni-lo com sabedoria. Existe uma diferença imensa entre seguir o coração e discerni-lo. O primeiro é impulsivo, cego e imediatista. O segundo é sensível, espiritual, alinhado com a verdade, mas durante muito tempo aprendemos a rejeitar o coração como se ele fosse um inimigo natural da fé, como se tudo que brotasse de dentro de nós fosse suspeito, contaminado, perigoso. Sim, a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas ela não diz isso para que você o silencie. Diz isso para que você aprenda a discerni-lo com Deus, porque o coração é, antes de tudo, um espelho. Ele reflete o que você ama, ele denuncia o que você teme, ele revela onde está sua confiança. E justamente por isso, Deus quer te ensinar a escutá-lo, não sozinho, mas com ele. Quando você tenta lidar com as suas emoções sem direção espiritual, é como navegar um mar revolto sem bússola. Você sente, mas não sabe interpretar. Você percebe algo, mas não sabe nomear. E aí toma decisões baseadas no impulso, ou por medo, paralisa e não decide nada. Mas quando o Espírito Santo começa a te ensinar a discernir o que está no coração, algo muda profundamente. Você para de fugir do que sente e começa a apresentar tudo diante de Deus. Você diz, Senhor, isso que estou sentindo é só carência ou é um desejo legítimo de conexão? Essa inquietação é medo disfarçado ou é o teu alerta? Essa atração vem da alma ou do espírito? Esse desejo de ir embora é fuga ou direção? Discernir o coração é aprender a fazer perguntas espirituais para sentimentos humanos. Não é negar que você sente, é questionar com maturidade. De onde vem isso que estou sentindo? É abrir espaço para Deus, iluminar as regiões mais sensíveis da alma. É entender que nem tudo o que brota do coração deve ser seguido, mas nada do que está no coração deve ser ignorado. Por quê? Veja bem, às vezes o coração te alerta, às vezes ele se fecha porque está ferido. Às vezes ele insiste em algo que parece irracional, mas que Deus confirma com paz. Às vezes ele resiste à direção de Deus porque ainda está preso a padrões antigos, e é por isso que você precisa aprender a escutar o coração e então filtrar com o Espírito. Esse é o lugar seguro. É aqui que você aprende a identificar suas emoções sem ser refém delas. É aqui que você sente a tristeza, mas não mergulha na melancolia. Que você reconhece o medo, mas não deixa que ele te pare. Que você percebe a carência, mas não corre para qualquer abraço vazio. Porque agora o coração não é seu guia, é seu campo de escuta. E o Espírito Santo, com mansidão e precisão, vai te mostrando o que é dele e o que é só eco do passado. Vai te ensinando a perceber as intenções, a distinguir entre impulso e direção, entre ego e verdade, entre trauma e discernimento. Isso é maturidade espiritual. E ela começa quando você para de demonizar suas emoções e começa a trazê-las para a luz de Deus.
Você diz: Senhor, eu estou sentindo isso. Mas o que o Senhor vê por trás desse sentimento? Me ajuda a não tomar decisões com base no que está inflamado dentro de mim. Purifica meu coração, para que o que eu sinto não me afaste de ti, mas me aproxime. E Ele faz. Ele começa a te treinar. Não por regras, mas por sensibilidade. Você percebe que tem coisas que antes te dominavam, mas agora você consegue perceber com clareza e entregar. Você nota que já não vive mais sufocado por confusão, porque aprendeu a trazer tudo à consciência diante dele. E isso muda completamente o modo como você lida com a vida. Você não vira alguém frio, racional demais, distante. Pelo contrário, você se torna mais humano, mais inteiro, mais verdadeiro. Porque a pessoa que discerne o que sente não vive mais como um escravo emocional, mas como alguém que escuta com humildade, pergunta com fé, decide com sabedoria. Esse é o tipo de coração que Deus deseja formar em você. Um coração sensível, mas não instável. Profundo, mas não perdido. Um coração que sente, mas sente na presença de Deus. E que, por isso, responde com equilíbrio, com paz, com maturidade. Mas há algo mais profundo ainda que você precisa saber. Às vezes, Deus te ensina a discernir o coração não falando, mas silenciando. Há momentos na caminhada com Deus em que tudo parece silencioso demais. Você ora, espera uma resposta clara, mas tudo ao redor continua parado. Você clama, pede direção, e o céu permanece quieto. E é nesse tipo de silêncio que muitos se desesperam. Como se Deus tivesse virado o rosto, como se estivesse ausente ou indiferente. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se ele for convite? Convite para você parar de buscar respostas lá fora e começar a escutar o que Deus já está sussurrando aí dentro? Muita gente não entende. O Deus fala de muitas formas, e uma das mais profundas é o silêncio. Sim, o silêncio dele tem uma linguagem. Ele não grita, ele forma, ele não some, ele observa. E enquanto você acha que nada está acontecendo, ele está te conduzindo para um lugar mais profundo de escuta, para dentro de você. Mas não o você que age por impulso, não o você cheio de urgência e ansiedade. O você que existe no silêncio. O você que não consegue mais se esconder atrás de distrações. O você que, sem barulho, precisa encarar o que sente. É nesse tipo de silêncio que Deus revela onde estão as tensões escondidas, as contradições que você ignorou, as feridas que você disfarçou, aquela verdade que você sempre empurrou para depois, mas que agora, sem ruído, grita dentro de você. Porque enquanto tudo estava barulhento, você até conseguia fugir de si mesmo. Mas quando Deus permite o silêncio, Ele está te levando de volta para casa. A casa do coração, a casa da escuta interior, a casa onde o Espírito quer habitar. É ali que você começa a perceber que a presença de Deus não se mede por respostas rápidas, mas por uma paz que te acompanha mesmo quando não há nenhuma palavra nova. É ali que você entende que, às vezes, Deus não fala porque Ele já falou. E o que você precisa não é de uma nova revelação, é de coragem para obedecer a última. É nesse lugar silencioso que você começa a escutar perguntas que não vieram de você, mas também não vieram do mundo. Perguntas como: por que você está tão inquieto com esse assunto? O que você quer controlar que não está nas suas mãos? Você quer mesmo isso? Ou quer fugir do que está sentindo? Você confia em mim mesmo quando eu me calo? Essas perguntas não vêm com trovões, elas vêm com peso de glória, com discernimento.com. Uma luz que começa a se acender dentro do peito, e você percebe que o silêncio de Deus não é um castigo, é um cuidado. Um cuidado para que você aprenda a reconhecer a voz do Espírito que habita em você, para que sua fé não dependa mais de sinais externos, mas de uma conexão viva, contínua, que se fortalece no secreto. Esse silêncio sagrado te amadurece, ele te treina. Te ensina que o amor de Deus não se prova com respostas imediatas, mas com a presença constante, mesmo quando invisível. E te ensina também que há um tipo de escuta que só nasce na pausa.
Quantas vezes você perdeu o que Deus queria dizer porque estava ocupado demais, falando demais, pedindo demais? Mas agora, no silêncio, Ele está te dizendo: escuta, escuta não só a mim, escuta o que o teu próprio coração está dizendo a tempo, porque pode ser que o que está te incomodando não é a ausência de resposta, é a presença de um sentimento que você não sabe nomear, é um desejo que você não entende, é uma dor antiga que não cicatrizou, é uma direção que você sente, mas teme seguir. E se você silenciar de verdade, vai perceber que Deus não está distante, Ele está presente dentro de você, te chamando para essa conversa corajosa. Mas é preciso parar, é preciso desligar os ruídos, desapegar da pressa e dizer: fala, Senhor. Ou mesmo que não fale agora, fica aqui comigo enquanto eu aprendo a escutar o que carrego. E nesse espaço sagrado, algo novo acontece. Deus começa a reorganizar por dentro, a limpar o excesso, a acalmar as águas agitadas da alma. E, aos poucos, você vai escutando com mais nitidez. Vai percebendo onde o coração estava confundido e onde ele estava tentando te alertar. Você começa a distinguir entre ansiedade e discernimento, entre carência e direção, entre fuga e impulso do espírito. E quando isso acontece, você volta a confiar, não em si mesmo como fonte, mas em Deus como aquele que habita dentro de você e que, mesmo em silêncio, nunca deixou de conduzir. E é por isso que escutar o coração, quando feito com Deus, não é perigoso, é necessário. Porque Deus fala dentro de você, mas você só escuta quando para de fugir. E à medida que você se permite escutar de verdade, algo começa a ser curado. Você já não corre de si mesmo, já não tem medo do que sente, já não reprime emoções por medo de errar. Você aprende a sentir com maturidade e a perceber com reverência aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Mas isso só é possível quando você reconhece: sentir não é pecado. Seguir sem discernir é que te afasta do propósito. Agora que você aprendeu a escutar no silêncio, é hora de entender a diferença entre seguir o coração sozinho e escutá-lo com Deus. Você já ouviu aquele conselho tão comum: siga o seu coração. É bonito, inspirador, parece livre, mas na prática pode ser também perigoso, porque o coração, sozinho, sem direção, sem filtro, sem luz, pode se tornar um guia confuso. Ele sente intensamente, mas nem sempre sabe para onde está indo. Ele deseja com força, mas nem sempre sabe por quê. E é aí que mora o perigo de simplesmente seguir o coração. Seguir o coração sem Deus é como confiar num mapa que não foi atualizado. Pode até te levar a algum lugar, mas talvez não ao destino certo. Talvez apenas a mais uma repetição do que você já viveu. Talvez a mais uma decisão que parece liberdade, mas que depois se revela laço, porque o coração sem Deus não tem clareza. Ele carrega lembranças distorcidas, desejos antigos, carências não tratadas, feridas não curadas. E tudo isso influencia o que você sente, mesmo sem perceber. Por isso, a chave não está em seguir o coração, mas em escutá-lo, com Deus ao lado. Escutar o coração com Deus é diferente, não é correr atrás do que se sente, é investigar com maturidade. Senhor, esse desejo vem de onde? Essa paixão, esse incômodo, esse impulso, tem raiz em ti ou no meu ego? É quando você entende que nem todo sentimento deve ser obedecido, mas todo sentimento pode ser compreendido e entregue, porque Deus não tem medo da sua emoção, Ele só quer colocar ordem nela. Quer ensinar que o coração pode sim ser escutado, mas não pode ser o seu rei. Ele pode te mostrar algo, mas não pode decidir tudo. Essa é a diferença entre maturidade e impulsividade. Quem segue o coração sozinho, corre atrás de tudo que sente. Mas quem escuta o coração com Deus, aprende a parar e perguntar: isso me aproxima de quem estou me tornando com Cristo ou apenas me alimenta no agora? Essa pausa é libertadora.
porque o coração sem direção vive no presente imediato. Quer alívio? Resposta rápida, gratificação. Mas o Espírito Santo te chama para olhar além, para enxergar o processo, o propósito, o impacto das suas escolhas. Então, você começa a agir diferente. Você sente, mas leva para a oração. Você deseja, mas espera confirmação. Você percebe algo forte no peito, mas se pergunta, isso é paz ou só empolgação? E aqui está a beleza dessa caminhada com Deus. Ele não vai te fazer ignorar seu coração. Vai te ensinar a escutá-lo como quem escuta uma criança. Com paciência, mas com autoridade. Você ouve, mas não obedece tudo. Você acolhe, mas não se deixa dominar. Você sente, mas consulta a voz que está acima de todas. É por isso que muitos erram, não por maldade, mas porque confundem sentimento com direção. Acreditam que só porque algo pulsa forte é sinal de Deus, mas nem sempre é. Às vezes é só o coração tentando fugir da dor. Às vezes é o ego querendo se afirmar. Às vezes é o medo disfarçado de coragem. Por isso, escutar com Deus é tão essencial, porque o Espírito Santo revela o que é dele e o que é só ruído emocional. E essa escuta espiritual não é mágica. Ela se desenvolve com prática.com, entrega.com, humildade. Você aprende a esperar, aprende a não se deixar levar pelo primeiro impulso, aprende a sentir sem afundar, aprende a escutar sem se perder. E aos poucos, o seu coração vai sendo disciplinado pela presença de Deus. Ele continua sentindo, desejando, sonhando, mas agora sob luz, sob discernimento, sob orientação, e nesse lugar a liberdade é real. Porque você não está mais nas mãos do que sente, você está nas mãos de quem te criou e que conhece o teu coração melhor que você mesmo. Você não é mais vítima das emoções, você é alguém que caminha com elas, mas guiado por algo muito mais sólido, a voz de Deus. Mas há um outro passo importante nessa jornada. Antes de conseguir escutar o coração com Deus, você precisa se reconciliar com o que sente. Não para ser guiado pela emoção, mas para que o coração volte a ser um lugar seguro. Um lugar onde Deus pode habitar. Há um momento na caminhada com Deus em que a cura não vem apenas pelo entendimento. Ela vem pela reconciliação. Reconciliação. Com o passado, com a história, com as partes de si que foram rejeitadas, escondidas, abandonadas. E entre essas partes esquecidas está o coração. Sim, esse mesmo coração que tantas vezes você ignorou, silenciou ou desacreditou. Esse coração que sentia demais. E por isso você foi ensinado a calar. Esse coração que errou, que se confundiu, que se entregou ao que não devia, e por isso foi considerado perigoso. Mas Deus, ao te atrair para perto, não está pedindo que você destrua o que sente. Ele está te chamando para uma reconciliação. Não para que o coração reassuma o trono, mas para que volte a ser altar, casa, habitação, santuário. Deus não quer morar apenas nos seus pensamentos alinhados, nas suas orações estruturadas, nos seus discursos coerentes. Ele quer habitar também o teu sentir. Quer redimir suas emoções, não anular. Quer restaurar sua sensibilidade, não apagar. Porque o coração foi feito para pulsar com a presença dele. Foi feito para amar com consciência, para sentir com sabedoria, para se entregar com discernimento. Mas quando você se desconecta do que sente, por medo, vergonha ou autoproteção, você não apenas perde sensibilidade com os outros, você perde sensibilidade com Deus, porque Deus fala no profundo, e quem rejeita o coração, rejeita a escuta interior, rejeita os sinais sutis, rejeita os alertas espirituais, rejeita até a beleza de ser tocado e transformado pelas pequenas coisas. Quantas vezes Deus já tentou te alcançar em um incômodo? Quantas vezes Ele tentou despertar algo em você através de um choro que você segurou? Quantas vezes Ele colocou ternura em algo simples, mas você estava endurecido demais para perceber?
A boa notícia é, ele ainda quer entrar, ainda quer morar, ainda quer reconciliar. E quando Deus começa esse processo, não é para te transformar em alguém emocionalmente instável, é para te tornar alguém emocionalmente inteiro. Você volta a escutar o que sente, mas agora com reverência, agora com coragem, agora com uma nova postura. Senhor, o que isso aqui está me mostrando sobre mim? E o que o Senhor quer fazer com isso? E você se reconcilia com partes do coração que ficaram congeladas no tempo, a parte que amava sem medo, parte que chorava sem culpa, a parte que esperava com pureza, a parte que sonhava sem desconfiança. Deus começa a soprar vida de novo nesse coração que, por defesa, foi se fechando. E quando Ele reconcilia você com o que sente, não é para que você seja levado pelas emoções, é para que você permita que o Espírito Santo habite em todas as áreas que antes você escondia, porque é impossível ter uma vida espiritual profunda se o coração está trancado. A mente pode entender, a boca pode declarar, mas se o coração ainda está separado, você vive pela metade. Mas quando a reconciliação acontece, você começa a perceber, os sentimentos deixam de ser perigosos, eles se tornam instrumentos, sinais, territórios onde Deus trabalha. Você sente tristeza? Agora ela te leva à adoração. Você sente alegria? Ela se transforma em adoração. Você sente desconforto? Ele te leva a refletir. Você sente empolgação? Ela é apresentada e filtrada na presença. O coração volta a ser casa. Não sede de governo, altar, não trono. E essa mudança muda tudo, porque agora você não foge mais do que sente, mas também não vive dominado por isso. Você acolhe, você apresenta, você ora, você discerne. E o mais bonito de tudo, você se torna mais leve, mais verdadeiro, mais sensível à voz de Deus, porque agora o Espírito encontra espaço dentro de você. Essa reconciliação faz do coração um lugar onde Deus se move, um espaço interno de escuta, de direção, de paz. E tudo aquilo que antes era confusão, agora é presença, é sinal de maturidade, é solo fértil para discernimento. Mas esse discernimento precisa de prática, e quanto mais o coração é habitado por Deus, mais ele se torna fonte de sabedoria, não de impulsividade. A cura verdadeira nunca termina apenas no alívio. Deus não quer apenas tirar a dor que você carrega. Ele quer transformar o lugar onde essa dor cresceu. Quer mudar a natureza do coração. Quer fazer com que aquilo que antes gerava reações descontroladas se torne agora fonte de discernimento e direção. E é por isso que, quando Deus começa a curar o coração, Ele não simplesmente elimina os sentimentos intensos. Ele os realinha, Ele os redime, Ele os purifica e, aos poucos, aquilo que antes te arrastava se torna o que te ensina. Você passa a perceber que sentir não te torna fraco, te torna sábio. Quando o sentir é tratado na presença de Deus. A alma curada não é uma alma que não sente, é uma alma que sente com profundidade e lucidez. É alguém que reconhece a emoção, mas não se rende a ela cegamente, que acolhe o impulso, mas pergunta antes de agir. Isso vem da minha carne, ou vem do Espírito? Essa pausa, essa pergunta, esse espaço entre o que se sente e o que se faz, é onde nasce a sabedoria. Sabedoria não é a ausência de emoção. Sabedoria é o equilíbrio entre sensibilidade e verdade, entre impulso e resposta, entre reação e direção. E essa sabedoria começa a se formar justamente quando você deixa Deus entrar no seu coração não apenas como consolo, mas como Senhor. Quando você diz, Senhor, não quero mais viver me arrependendo depois de agir. Me ensina a escutar antes, a sentir com clareza, a esperar com calma, a falar com paz. E ele começa a agir. Você percebe que já não responde, mas de forma explosiva, que a crítica não te desmonta, mas como antes, que a carência não te empurra mais para qualquer afeto fácil, que o medo não paralisa mais com a mesma força, porque agora o coração não é mais um campo de batalha, é um solo fértil para discernimento. Você começa a reconhecer sinais que antes ignorava, entende?
que uma inquietação pode ser um alerta espiritual. Percebe que uma paz insistente pode ser uma confirmação do céu. Sabe que nem toda empolgação vem de Deus, mas que a paz persistente, mesmo quando tudo parece incerto, geralmente vem dele. O coração curado começa a se alinhar com a mente renovada, e juntos se tornam aliados da sua caminhada espiritual. E o mais impressionante é que, com o tempo, as pessoas ao seu redor também percebem que você já não se precipita, que não responde tudo na hora, que não se abala com qualquer provocação, que carrega uma calma, que vem de dentro, uma presença que transmite verdade, uma postura que inspira confiança. E isso não é porque você se tornou frio ou controlado, é porque Deus tratou seu interior até ele se tornar estável, até você entender que firmeza e sensibilidade não são opostos, são irmãs, e ambas habitam o coração que foi tratado pela presença. Você já não é governado pelo que sente, mas também não ignora o que sente. Você aprendeu a andar com o coração, mas com o espírito nu. Leme.i, essa maturidade vai além das decisões práticas. Ela começa a transbordar nas relações, na forma como você lida com o outro, na maneira como perdoa, na forma como diz não sem culpa, como corrige com amor, como se posiciona. Sem precisar ferir, você se torna alguém que carrega sabedoria, não porque sabe muito, mas porque escutou Deus no íntimo, porque aprendeu a lidar com o que ninguém vê, porque permitiu que o Espírito transformasse o lugar de maior confusão em campo de clareza. É assim que Deus faz. Ele transforma os pedaços bagunçados do seu interior em território santo. E essa transformação não termina aí, porque um coração curado não vive apenas para si. Ele começa a conduzir a vida a partir de outro lugar, de um lugar onde as decisões não nascem da urgência, mas do propósito, não da confusão, mas da presença, não da carência, mas da identidade restaurada. Agora que você aprendeu a escutar, a discernir e a amadurecer, Deus quer te conduzir a uma vida com propósito, guiada por um coração que foi restaurado para viver sem medo. Uma vida cheia de barulho por dentro nunca caminha com clareza por fora. E talvez, por muito tempo você tenha vivido assim, tomando decisões entre pressões e urgências, tentando agradar a todos e ao mesmo tempo fugindo de si, acreditando que ter fé era ignorar o que o coração gritava. Mas agora, algo mudou. Agora você entende que escutar o coração não é sinônimo de seguir seus impulsos, é permitir que Deus habite, limpe, ordene e revele. E uma vez que isso acontece, a vida muda de eixo, sai do caos da confusão emocional e passa a se mover pelo eixo da presença. Porque quando o coração está curado, ele se alinha ao céu. E quando isso acontece, as decisões ficam mais leves, a mente se acalma, as perguntas perdem o peso da urgência, as respostas já não precisam vir com desespero. Você começa a viver com outro ritmo, não, mas tentando acertar tudo por medo de errar, mas discernindo com paz o que cada estação exige de você. As emoções não desaparecem, mas agora elas se submetem ao propósito. A carência não manda mais em você, a raiva já não determina suas escolhas, a pressa não te arrasta, a ansiedade já não define o seu tempo, porque agora quem conduz a sua jornada é Deus, e Ele usa inclusive o seu interior tratado para te direcionar. É nessa etapa que você percebe o que é viver com liberdade. Liberdade de sentir. Sem ser refém do sentir, liberdade de desejar. Sem confundir desejo com direção. Liberdade de escutar o coração. Mas só avançar quando a paz no espírito. Isso é maturidade, isso é segurança, isso é evidência. De alguém que passou pelo processo e não pulou o silêncio. Você aprendeu a lidar com o que sente, a nomear o que antes era confusão, a tratar o que antes era só um nó. E agora, você está pronto para caminhar em direção ao que Deus preparou. Não mais como alguém que vive em reação, mas como alguém que vive por convicção.
E o mais bonito disso tudo é que quando você escuta seu coração com Deus, você começa a escutar melhor as pessoas também. Você se torna mais presente, mais atento, mais profundo. Quem tem um coração tratado, vive com mais empatia, mais gentileza, mais verdade. E isso se reflete em cada área, nas escolhas profissionais, nos relacionamentos, na forma de amar, de liderar, de servir, de sonhar. Porque agora você sonha com propósito. E quando você sonha com propósito, Deus tem liberdade de conduzir cada passo, mesmo os que você ainda não entende. E é nesse ponto da jornada que a confusão que antes reinava já não tem mais voz. A voz que prevalece é a da paz, aquela paz que não vem da lógica, mas que é firme, serena, constante. É como uma bússola interna que aponta: é por aqui. Esse é o caminho. Fica firme. E mesmo quando o cenário externo não muda, você muda, porque o coração, agora habitado por Deus, é o lugar de onde tudo flui. Flui verdade, flui compaixão, flui discernimento, flui coragem para dizer sim quando é tempo, e maturidade para dizer não quando é necessário. O coração, agora pacificado, se torna parte da direção divina, não mais como guia solto, mas como parte de um sistema maior, o sistema do reino, onde tudo é regido por amor, por verdade e por paz. E se você chegou até aqui, é sinal de que Deus já começou essa obra em você. Talvez devagar, talvez ainda com dúvidas. Mas Ele está ensinando você a viver de dentro para fora, a confiar no que Ele está gerando aí dentro, a não ter medo do que sente. Porque agora você sabe quem habita o seu sentir. E essa é a diferença. Você não anda mais sozinho. O coração, que antes te confundia, agora é testemunha da presença. E o caminho que antes era cercado de incertezas, agora é marcado por passos firmes, não porque você tem todas as respostas, mas porque você está sendo guiado por quem te conhece melhor do que você mesmo. Se essa mensagem encontrou um espaço no teu coração, se Deus te lembrou hoje que Ele quer habitar aí dentro, com verdade, com direção, com paz, então deixa teu like. Não por algoritmo, mas para que essa palavra chegue em outros corações que ainda vivem em confusão e precisam saber que escutar o que sentem não é um erro, é um caminho de cura. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque aqui cada vídeo é uma continuação dessa jornada. Não é sobre conteúdo, é sobre transformação, sobre permitir que a presença de Deus alinhe o interior, até que a vida externa reflita a paz que só Ele pode dar. E me conta nos comentários o que o Espírito Santo falou com você hoje. Qual parte te fez parar e dizer: era disso que eu precisava? Eu leio tudo com carinho, oro por vocês. E muito do que vem nos próximos vídeos nasce dessa conversa viva com quem caminha junto. E se ainda não viu os outros vídeos dessa série, assiste agora. Tem muito mais esperando por você. Porque Deus não quer apenas te ensinar a ouvir o coração. Ele quer transformar o coração em um lugar seguro para você viver com Ele. Nos vemos no próximo. E até lá, permanece nesse lugar de escuta, porque o que Deus começou aí dentro, Ele vai terminar com propósito.